Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do Lar Concursos. Sejam bem-vindos à nossa aula. Lei penal temporária e lei penal excepcional. Gente, a matéria cai bastante, muita atenção. Por quê? Porque são leis excepcionais, são leis de caráter de natureza diferente de uma lei ordinária. Razão da qual, no concurso, o examinador vai querer confundir você com o conceito de lei penal excepcional e temporária com lei penal ordinária. Razão que vocês têm que estar aqui, consciente com relação a conceitos, tá certo? Então, aonde que vem previsto isso? Vem previsto no artigo 3º do Código Penal. No artigo 3º do Código Penal diz: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Eu quero que vocês anotem aí e deixem grifado aqui essa primeira parte, a lei excepcional ou temporária. Por quê? Porque nós vamos tratar do conceito do que é uma lei excepcional, do que é uma lei temporária, para depois entendermos os efeitos. Tudo isso aqui são os efeitos das leis penais excepcionais e temporárias. Por isso que esses efeitos a gente tem que ter o quê? Tem que ter em mente. Então, qual que é a primeira preocupação para fins de concurso público? O conceito. Bem, lei excepcional e lei temporária, o conceito é bem semelhante, mas tem uma leve diferença. Quais são as semelhanças? Tanto a lei excepcional quanto a lei temporária, ela tem prazo de validade. Elas nascem com data certa para morrer. São leis que elas têm um período curto de duração. Então, é diferente, porque as leis comuns, elas têm prazos indeterminados. O prazo é indeterminado de uma lei penal comum. Tanto que uma lei penal comum, para poder ser revogada, só uma outra lei para revogá-la. Já nas leis excepcionais ou temporárias, elas têm prazo de validade, elas não precisam ser revogadas, elas já têm prazo de validade, elas já nascem com a data certa para morrerem, para se auto-revogarem. No sentido de eficácia, tá, gente? No sentido de eficácia. Então, ela já tem um prazo certo para perder a sua eficácia. A lei excepcional é aquela em que existe um prazo certinho, já pré-determinado. Ela já nasce com um prazo certo. A duração de uma lei excepcional, durante 1 mês. Durante 2 meses, durante 3 meses. Por quê? Uma situação anormal aconteceu naquela cidade em que se existe um prazo certo, naquele estado, enfim, existe um prazo certo para aquilo, ou no Brasil inteiro. A lei temporária, não. A lei temporária, o prazo determinado dela está com relação à situação de anormalidade. Vamos imaginar que ocorreu uma grande tragédia no Brasil. Um grande terremoto de proporções épicas aconteceu aqui no Brasil todo. E aí começou a faltar comida. Diante dessa situação anormal, edita-se uma lei penal de caráter temporário, falando que, olha, nessa situação vai ser crime punido com 30 anos aquele que furtar alimentos dos supermercados. Porque devido a essa tragédia começaram a acontecer grandes furtos nos supermercados. Até que se normalizar a situação, a lei vai ter essa punição por caráter de furto ou de roubo. E a lei excepcional, não. A lei excepcional é um prazo certo. Já tem um prazo certinho, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E a lei temporária é de acordo com o prazo daquela situação de anormalidade. Como eu falei para vocês, elas são autorrevogáveis. Não precisam de uma lei para poder revogá-las. Então, elas não seguem aquela regra das leis penais comuns. Elas seguem uma regra porque elas nascem com data certa para morrer. Por isso
Gravem esse nome. A doutrina classifica como leis intermitentes, isto é, leis que têm que elas são com prazo certo para vigorar, são leis perenes. Então, são leis em que tem uma validade muito curta. Elas também são ultrativas. Aí nós vamos, antes da gente ler, a gente vai voltar lá para o caput para entender a ultratividade. Por quê que elas são ultrativas? Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que as determinaram, embora decorrido o período de sua duração, nós estamos falando de lei excepcional, ou cessada as circunstâncias que a determinaram, lei temporária. Então você já captou o conceito e a diferença de uma e de outra. Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Porque o que significa ultratividade? Gente, significa assim. Como eu falei para vocês, essas leis excepcionais ou temporárias, elas nascem de situações anormais e de situações extremas. Então vamos imaginar o seguinte, vem uma lei excepcional, uma lei temporária, em que durante esse período dela, ela passa a valer 30 anos o crime de furto. Certo? 30 anos o período de crime de furto. Aí você vai falar assim, mas professor, e aí? E aí que a pena do crime de furto, vamos imaginar 3 anos. Vamos imaginar que o sujeito, ele comete o crime de furto durante o período dessa lei excepcional. Ele cometeu aqui. Elas são autorrevogáveis, passou-se o período, aí a pergunta é, você vai vir isso na sua cabeça, professor, a lei penal mais favorável, ela não retroage para beneficiar o acusado? Retroage para beneficiar o acusado. Mas, professor, o que é então? O sujeito pegou uma pena de 30 anos, mas vai retroagir para 3 anos. Lembre-se, a lei comum vai revogar, vai beneficiar a lei comum. Lei excepcional só pode favorecer lei excepcional. Então, no caso aqui, como ele cometeu o crime durante a vigência de uma lei excepcional ou de uma lei temporária, ele vai continuar sendo punido por aquela lei. Senão não teria validade alguma, senão não teria eficácia nenhuma, não teria sentido algum. Se você imaginar que o sujeito fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou cometer o crime, eu sei que a lei ela vai morrer, ela tem um prazo de validade, depois eu vou pegar a lei mais benéfica. Não teria sentido nenhum de existir essa lei. Então, razão da qual, isso aqui é muito importante, tá? Que ela vai ter força ultrativa, mesmo ela sendo autorrevogável, o sujeito vai ser punido por ela. Porque ele cometeu o crime durante a vigência da lei excepcional ou temporária. E deixar bem claro que é possível sucessões de leis penais temporárias excepcionais, isto é, desde que outra lei excepcional ou temporária surja. Então, uma lei excepcional temporária, pode haver sucessão de lei? Pode haver todas aquelas regras, desde que sejam da mesma natureza. Então, uma lei excepcional pode revogar uma outra lei excepcional? Pode. Uma lei excepcional, ela tem força de retroatividade? Tem. Salvo se vier uma lei nova, que venha excepcional, que venha favorecer o acusado. Tudo é válido, mas dentro do mesmo patamar de leis. Entendam? Lei comum, regras entre as leis comuns. E leis excepcionais ou leis temporárias entre regras do mesmo patamar. Vamos falar aqui a respeito de uma questão interessante. Caio. Prova 2018 da prova de delegado da Polícia Civil lá do Piauí. Caio
cometeu, no dia 1º de janeiro de 2016, um fato criminoso punível com a pena privativa de liberdade previsto em uma lei temporária. Sendo que no dia 5 de dezembro de 2016, foi condenado a 5 anos de reclusão. No dia seguinte, decorreu o período de sua duração, findando-se a citada lei no dia 31 de dezembro de 2017. Então, percebam, a lei, ele foi punido dia 1º de janeiro por uma lei temporária, em que ela teve o prazo de duração de 1 ano. De 1 ano, isso. E foi no ano seguinte, enfim, foi 2 anos, porque ele cometeu no dia 1º de janeiro, e a lei ela acabou sendo autorrevogável no dia 31 de dezembro de 2017. Aí, vamos lá. Letra A. Caio deve ser preso e cumprir a pena em estabelecimento de 5 anos, aplicando-se ao fato criminoso a lei temporária. B. Ninguém pode ser punido por fato que a medida provisória posterior deixa de considerar crime. Gente, medida provisória não trata de matéria de direito penal, é proibido. Alguns doutrinadores falam que se a medida provisória for em favor do réu, é possível, mas neste caso, o artigo de lei fala lei, não fala medida provisória. E no caso aqui, está totalmente errada essa alternativa. Letra C. Deve continuar a execução da pena de Caio até dia 31 de dezembro de 2017. Isto é, encerrou a lei temporária, ele está solto, é isso? Claro que não. Claro que não. Então, está errada essa alternativa. Lembre-se da ultratividade da lei. Letra D. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, não se aplica aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, vamos lá. A lei que de qualquer modo favorecer o agente não se aplica a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Sim, se aplica. Não estamos falando de lei, não estamos falando de qual tipo de lei. A lei, no sentido geral, ela sim é o princípio da anterioridade. Então, aqui é possível, sim. Então, está errado. Letra E. Caio deve ser imediatamente solto. Bem, se a gente marcou que a execução só pode continuar até dezembro de 2017, Caio não pode ser imediatamente solto, não. Então, sobrou a letra A. A letra A trata dos efeitos ultrativos da lei temporária, isto é, ela continua valendo mesmo após a sua autorrevogação. Senão não haveria sentido, né, gente? Ele comete o crime durante a vigência de uma lei temporária, ele pode ter a certeza da impunidade. Isso não existe, né? Outra questão. Corta essa parte da questão. Terminada essa questão, agora vamos para a nossa mensagem final. Aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. Gente, é muito importante essa mensagem. Por quê? Porque nessa caminhada de concurso público, o medo sempre vai estar ao nosso lado. E o medo faz parte, é uma coisa natural do ser humano. Você enfrentar seus maiores medos, seus maiores obstáculos, não é algo fácil. Mas o mais importante é você poder vencer este medo. E é bom que você tenha medo. É bom que você tenha medo, porque a gente deve respeitar os nossos limites e os nossos inimigos.
para a gente poder... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral. Artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Concursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. Detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Concurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.